Olá, queridos. Que bom a gente estar juntos. Queria convidar você a tomar um cafezinho e abrirmos juntos a palavra de Deus. Nosso objetivo aqui nesse programa é anunciar, é falar do Evangelho de Deus. Evangelho de Deus nada tem a ver com religião. O Evangelho de Deus é o Deus que se importa com gente como nós, que veio habitar entre nós para depois vir habitar em nós, pela sua graça. E você está sendo convidado por nós para vir ser um parceiro conosco aqui, nesta divulgação da mensagem do Evangelho, você orando, você divulgando, você contribuindo de alguma maneira. Nós vamos colocar aí os nossos endereços e eu espero que você nos ajude nessa disseminação do Evangelho da sublime graça de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aqui um momentinho de nossos comerciais e logo a gente volta para conversar um pouco sobre o Evangelho de Cristo. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas e uma delas é Efésios, uma carta extremamente positiva, e nós estamos aqui caminhando sobre os trilhos desta carta. E o apóstolo está nos mostrando a obra de Deus realizada por Cristo para nos libertar da nossa maneira, da nossa fútil maneira de viver, pela maneira de Deus, como Deus fez em Cristo Jesus. E a salvação de Deus não é uma salvação apenas para um povo, para uma raça, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E ele veio para judeus e para gentios. E aqui na carta, no capítulo 2, no verso 11, o apóstolo diz assim: portanto, você vai observar aí no texto, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Escrevendo aos gentios da Ásia, o apóstolo Paulo coloca o evangelho que veio através de Jesus como um judeu, não como algo sectário para esta raça judaica,
mas como algo que vinha para todo aquele que viesse a crer. Ele disse: é bom que vocês se lembrem que outrora vocês que creram em Jesus Cristo, como gentios na carne, vocês eram chamados de incircuncisão, porque a religião judaica, ela se preocupava mais com a exterioridade, e a circuncisão era um ato que validava esta experiência de participar não só de um povo, mas de uma religiosidade. E vocês eram chamados de incircuncisos por aqueles que eram circuncisos na carne. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Vocês eram estranhos ou estrangeiros às alianças da promessa e não tinham esperança, nem tinham o Deus da revelação universal do amor. Mas agora, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que o apóstolo está falando é que tanto os gentios como os judeus foram unidos na obra da cruz. Eles foram unidos para formar uma nova raça, uma nova identidade, um novo povo, não mais do sangue dos pais adâmicos, mas do sangue de Cristo. Uma nova identidade de gente com um coração diferente. Tanto judeu como gentios participam de uma comunidade que o apóstolo vai chamar mais na frente de um novo edifício, um novo corpo, tirando a separação. E no verso 14 ele vai nos dizer: porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, isto é, de gentios e de judeus, fez um novo povo, tirando a inimizade e tendo derribado, destruído, desconstruído a parede de separação que estava no meio, a inimizade, porque estes povos, eles não se davam. Havia uma guerra visceral, intestinal, uma guerra interna entre judeus e gentios e vice-versa, uma espécie de arrogância figadal que vem das entranhas. E esta separação foi desfeita, essa inimizade, como ele vai nos dizer no versículo 15, que em Cristo Jesus ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, isto é, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Nós temos e vemos no mundo atual tantas guerras, tantas lutas, tantas inimizades. E essas inimizades são fruto de homens que não experimentaram uma regeneração no seu coração. Eles podem ser religiosos. Aliás, o campo religioso é um campo belicoso, é um campo de guerra. Muitas pessoas de vários segmentos religiosos matam uns aos outros
por causa de doutrinas, por causa de conceitos e preconceitos, gerando muita competição e muita inimizade. Mas este novo homem, esta nova criatura, ela tem uma outra identidade. E o que o apóstolo Paulo diz, que criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. É um homem pacífico e paciente e pacificador. E no verso 15 ele diz: e reconciliasse ambos, isto é, judeus e gentios, em um só corpo, com Deus. Reconciliasse com Deus em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz de Jesus Cristo é o centro de reconciliação dos povos. É uma espécie de tribunal onde ele julga essa inimizade e consegue, pela obra de Cristo, nos fazer participantes e parceiros do seu morrer, do morrer para o ódio, para o ressentimento, para as desavenças. E na ressurreição ele nos outorga, nos dá uma outra qualidade de vida com a qual nós podemos viver com as pessoas de modo diferente. É este evangelho que transforma o coração de pedra e nos dá um coração de carne, ou um coração sensível, um coração que se compadece, um coração que se humilha, um coração que tem condições de ter um outro tipo de linguagem, não a linguagem do fogo e ferro, mas a linguagem do amor, da graça de Deus. Este evangelho de Jesus Cristo desmancha tanto a posição judaica de justiça própria, como a posição gentílica de uma vida mais desregrada, para equilibrar isto através de Cristo Jesus. Não por uma lei que vem de fora para dentro e que simplesmente coíbe, e ela cercia o comportamento. Não é o não matarás de fora para dentro, mas o amor que se expressa de dentro para fora por causa de uma vida que foi retirada e uma outra que foi implantada. A vida de Cristo é removida, a nossa vida é removida e a vida de Cristo nos é outorgada, nos é dada na ressurreição. A cruz é este local, é este lugar de conciliar as tendências de contradição, de guerra, de onde as pessoas vivem cada um para o seu ponto de vista. E o apóstolo vai um pouquinho mais na frente, no versículo 17, dizendo que e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, isto é, aos gentios, e paz também aos que estavam perto, isto é, os judeus. E no verso 18 ele diz: porque por ele, isto é, por Jesus Cristo, ambos, isto é, judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. A vida de Cristo nos permite chegar ao relacionamento mais íntimo com o Pai, porque há um só caminho que nos leva a Deus, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que fez esta obra para nos libertar da tirania deste nosso eu
cheio de vontades e desejos, que quer ser Ele mesmo o Senhor da sua história. Nós vamos parar um instante e voltamos já já, enquanto vemos os nossos comerciais. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Você gostaria de um livro bom? Eu tenho um aqui para indicar a você. Ele, para mim, tem sido muito útil. O resto do Evangelho. Don Stone foi muito feliz ao escrever este livro, que fala do lado que normalmente é oculto do Evangelho. Nós pregamos mais um Evangelho histórico, um Evangelho em que os fatos são visíveis, da morte de Jesus por nós, do lado objetivo, mas existe um lado subjetivo que muitas vezes nós não enxergamos, que a morte de Jesus não foi simplesmente Ele morrendo por nós, mas nós morrendo com Ele. Mas isso é difícil da gente entender. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade, porque eu nasci no século passado, Jesus tinha morrido há 2000 anos. Como é que eu estava naquela cruz com Cristo? Esse fato não passava pela minha mente. Mas não é uma questão da compreensão da mente, é uma questão espiritual. E quando pelo Espírito Santo me foi revelado que aquela morte foi minha, houve um descanso no meu interior. E este livro trata exatamente disso. O resto do Evangelho, aquilo que normalmente nós não pregamos, porque nós pregamos mais um Evangelho de sucesso, de êxito, é um evangelho que vai produzir algum resultado só neste mundo. Mas o evangelho tem os dois lados e nós precisamos conhecer os dois lados, o lado objetivo e o lado subjetivo da nossa experiência. E falando sobre isto, o apóstolo Paulo, lá nesse texto que a gente está analisando de Efésios, ele diz que Deus tirou a inimizade entre judeus e gentios, e de ambos ele fez um povo, um novo povo, uma nova raça, não com Adão como cabeça, mas agora Cristo Jesus como cabeça, um novo corpo, uma nova identidade, e que não permite mais que a gente viva dissociado de relacionamentos significativos. Eu estou me lembrando aqui, dentro desse contexto, que na época da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas brasileiras estiveram na Itália, lá nós tivemos alguns soldados nossos que foram enviados daqui para
esse processo de guerra, e um deles, um sargento que era daqui de Santa Catarina, ele foi designado para fazer uma revisão, um grupo de soldados alemães que tinham sido capturados pela patrulha brasileira, e ele estava fazendo aquela revisão nos soldados e vendo aqueles que estavam com alguma arma perigosa, e de repente ele viu um soldado que tinha na sua jaqueta algo que sobressaía, e aquele sargento meteu a mão ali para retirar aquele objeto e viu que era um Novo Testamento de bolso que uma igreja lá na Alemanha havia dado àquele soldado, com uma dedicatória dos jovens daquela igreja, dizendo para ele que nos momentos de intervalo ele pudesse estar lendo aquela palavra. E aquele sargento que falava alemão olhou para o soldado e conversaram ali um pouco, e ele separou aquele soldado alemão, e depois de ter feito as revistas, ele sentou com aquele soldado e trocou a roupa dele, que estava molhada, e deu uma roupa da farda brasileira. E o capitão chegou perante aquele sargento e disse: "Sargento, que guerra é esta?" E o sargento prestou a continência ao capitão e disse: "Capitão, aqui entre nós dois já não existe mais guerra." "Como assim?" "Esse moço é um alemão, está no outro lado, mas ele está em Cristo e ele é meu irmão em Cristo." Quer dizer, no momento em que eles conheceram, eles perceberam que em Cristo tinha desaparecido a desavença. É um fato histórico. Eu conheci o capelão que estava lá na guerra, nessa ocasião, que foi o Dr. Sorém. Ele foi meu professor e ele contou essa história mostrando que essa desavença que existe entre o mundo, ela é desfeita em Cristo Jesus. Ela desfaz nos relacionamentos de matrimônio. Às vezes um casal está junto só porque, por causa dos filhos, e outros só por causa dos bens que possui, e outros por outras razões familiares e sociais. Mas eles vivem numa desavença interna, um mal-querer interno. Mas quando essas pessoas ganham uma experiência verdadeira de Cristo Jesus e são renascidas, essa inimizade desaparece e eles são feitos cidadãos de um reino, que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui no versículo 19: "Assim, já não sois estrangeiros", ele está falando para os gentios, "e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus." Deus não está produzindo adeptos para algum sistema religioso. Não está preocupado em fazer aquilo que os judeus faziam com muita propriedade, prosélitos. Seriam pessoas que eram apenas capturadas para um sistema, mas não para o relacionamento familiar. Já não sois, os gentios e judeus não podem viver como peregrinos e estrangeiros, mas como concidadãos. Não só cidadãos, mas concidadãos juntos, concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados
sobre o fundamento dos apóstolos, diz o versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, a pedra de sustentação. Como é que se construía um edifício, um templo antigo? Eles colocavam as pedras e iam colocando areia dentro daquele espaço. Iam colocando os blocos e colocando areia e colocando, e iam fazendo até que chegava numa certa altura, tinha uma pedra de encaixe. Essa pedra angular era colocada lá em cima para sustentar todo aquele arcabouço. Aí eles vinham, tiravam algumas pedras aqui embaixo para fazer a porta e removia a areia, e toda aquela construção era sustentada por uma pedra que ficava ali no ângulo central, chamada pedra angular, e ele diz que esta pedra angular, essa pedra de sustentação é Cristo Jesus, que junta este corpo. E ele diz que no verso 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Tanto judeus como gentios que experimentaram um novo nascimento, eles fazem parte de um edifício. Nós somos pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, pedras que estão construindo um edifício harmônico. E no verso 22 ele diz, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Através do Espírito Santo, que vem habitar no nosso espírito, vivificado, pois Deus é Espírito e só se comunica com o Espírito vivificado, porque a alma, ela funciona na base dos sentimentos, na base do entendimento, na base das emoções e da vontade. Mas a vida espiritual transcende tudo isto. E Deus produz este edifício chamado igreja. Igreja não é uma estrutura de casa onde a gente habita, vai lá e faz cultos, reuniões. Igreja é a reunião de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e foram feitas novas criaturas, sejam elas de cunho judaico ou gentílico, eles se tornam um novo ser, uma nova criatura. Este evangelho da graça de Deus é o evangelho que nos liberta das guerras, das desavenças, de tudo aquilo que produz uma espécie de competição. Nós queríamos que você levasse em consideração este assunto e que Deus abençoe profundamente a sua vida e que você ganhe essa dimensão do Evangelho, e eu também, e que nós possamos viver para a glória de Deus. Até o próximo programa, que Deus abençoe ricamente a sua vida de coração para coração.